Vamos pensar um pouquinho sobre gerenciar o nosso envelhecimento? O que é isso, gente? Como fazer isso? Como a gente pode, então, planejar, fazer com que esse envelhecimento seja controlado? É possível ou não? Quando a gente pensa em beleza e saúde aqui no programa, a doutora Eduarda Vargas veio aqui no estúdio ao vivo conversar com a gente. Eu tenho que falar, ela tá, gente, demais. Deslumbrante. Para você ver o look todo da doutora. Ai, doutora, vamos abusar de você? Você pode ficar em pé do lado da sua cadeira? Acho que aí dá nessa câmera mesmo. Lindíssima, olha. A gente achou... Não, pode vir um pouquinho mais para dentro, doutora. Um pouquinho mais para cá. Olha aí, como ó. ela tá linda, gente. Gente, maravilhosa, doutora. Quando a gente viu a doutora aqui, a gente deu um grito aqui, esse gente... Obrigado, doutora. Obrigada. Desculpa te fazer... Obrigada. Não, ela tá É só linda. para deixar você à vontade. Doutora, vamos pensar um pouquinho sobre a questão de gerenciar um pouquinho esse envelhecimento? Isso. Né? A gente pensa muito em harmonização facial, muito se fala isso, né? Vamos entender um pouquinho, pensando até no preenchimento, doutora? Tá. Na verdade, quando a gente fala de preenchimento, qual é a indicação? Quais os pacientes que necessitam de preenchimento? Nós precisamos entender o que acontece com a nossa face com o envelhecimento. Então, nós temos ali reabsorção óssea, então os olhos vão começando a ficar fundos, a gente tem reabsorção da maxila, a boquinha vai ficando menorzinha, nós temos uma frouxidão dos ligamentos e uma perda do coxim gorduroso, ou seja, tudo que sustenta a nossa face. Então, o paciente, ele tem a sensação que o rosto está desabando, derretendo. Está derretendo, Verdade. exatamente. Nossa. Então, a harmonização facial, o preenchimento é exatamente para esses pacientes que já sentem-se incomodados com isso, que necessitam repor os tecidos no local correto. Tá? Então, essa é a principal indicação. E quais esses produtos usados, né, para preencher e a durabilidade? É para sempre? Nós utilizamos o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que já existe no nosso organismo e que foi sintetizada pela indústria para fins estéticos. Então, não, ele não é, para sempre, ele é reabsorvido pelo nosso organismo com o passar do tempo, muito diferente do que se usava antigamente, que era outro produto, que é o PMMA, que esse sim era definitivo, mas que hoje praticamente não se usa mais na dermatologia. Por que foi tirado, doutora? Só para a gente ser bem claro para quem está em casa, porque eu vejo que alguns profissionais ainda usam. Então, porque na verdade é assim, se você colocar esse produto hoje vai ficar legal. Porém, com o passar dos anos, a tendência novamente você perdendo toda aquela sustentação. E o que você vai fazer com aquele produto que é definitivo? Entende? Então, praticamente não se usa mais, porque nós vimos que na dermatologia hoje a gente preconiza um natural. Sim. E aquele produto que era usado antigamente não fica natural. Porque é muito sério você colocar uma coisa definitiva, assim, né, no rosto. Não, é interessante porque, na verdade, vocês pensam no envelhecimento, mas vocês pensam no presente e também no futuro. Não é aquela coisa imediatista. Exato. Vamos pensar só no hoje. Não, é um cuidado até com o futuro, né? É porque, na verdade, a dermatologia está em constante mudança. Então, antigamente, o que você preconizava? Uns lábios grandes volumes no rosto. E hoje, o que acontece? Hoje, pelo contrário, as pessoas que têm um lábio muito grande querem retirar o lábio, querem fazer produtos cada vez mais naturais, entende? Então, a dermatologia está em constante mudança. Tudo que é definitivo... Eu vejo pelas Kardashian, gente, porque isso que você falou realmente do bocão, do rostão, elas viveram isso, né? E agora você percebe que elas estão diferentes, estão diminuindo, né? Então acho que a tendência mesmo está sendo até isso mesmo, né, doutora? Da beleza. A naturalidade. Né? Da naturalidade mesmo. Mas, doutora, ainda eu vejo algumas amigas assim, colocando muita boca. O que você acha disso? E de grandes quantidades colocadas assim de uma vez? A pessoa aparece... O que você acha disso? Então, na verdade, eu não preconizo isso com os meus pacientes. Exatamente por causa da naturalidade. Se você coloca grandes quantidades, você não vai conseguir aquele resultado natural, né? E nós temos que pensar também no produto. O ácido hialurônico, ele retém água, ele tem uma retenção hídrica. Então, se você coloca hoje, ele vai se transformar daqui a um tempo. Então, o correto é você esperar 30, 45 dias para ver qual é o resultado que você vai ter ali naquele procedimento para depois, se necessário, colocar maiores quantidades. Então, eu preconizo sempre menos hipocorreção do que uma hipercorreção. Não, eu acho legal, assim, você chegar no lugar e ninguém fala, nossa, como você tá linda, você tá diferente, né? Aquele mistério, né?
Não é aquela coisa que já a pessoa vê de cara que você mudou Fez muito. um preenchimento, é, exato. Né? Eu acho bacana esse mistério. Sabe o que eu tô você. achando interessante, doutora? Eu vou até tomar a liberdade de usar um exemplo aqui para falar até um pouquinho sobre a questão da idade que as meninas dependem. Eu vou falar as meninas porque geralmente são mais as meninas. Se preocupam muito com a boquinha que tava. Oh, tá espelhando para você, Eva? Só para mostrar a Kylie Jenner, que é uma das Kardashians que eu falei, né? Vou até diminuir um pouquinho para vocês verem a boca dela, né? Isso é em 2013, depois em 2019. A gente vê uma grande diferença na boca. Realmente, eu acho que a Kylie Jenner foi uma das que mais divulgou a questão desse aumento labial, né? Acho que pela força pop que ela mas tem. é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Era em 2013 parece, né? e era em 2019. Gente, são vários procedimentos aí, né, doutor? Mas falar um pouquinho da boca, né? Parece que ela demorou um pouco para pôr, esperou uma idade maior para ter autorização dos pais de pôr. Existe uma idade mínima que a menina pode pôr? É muito bom isso. É legal a gente pensar nisso, né? Não, na verdade não existe uma idade, né? Existe assim um desejo do paciente em colocar e uma boa avaliação do profissional e do médico, né? Então hoje tenho sim pacientes jovens que desejam colocar um preenchimento labial, uma correção de uma olheira, de repente preencher um pouquinho do suco nasogeniano, mas tudo muito suave, em pequenas quantidades, exatamente para não modificar muito o rosto do paciente. Qual que é o suco nasogeniano? É doutora? Aqui o famoso bigode chinês. Bigode chinês, gente, que eu já Olha tenho como a gente também. aprende aqui. Nossa, isso aqui é Se eu demais. escutar agora, eu vou Vamos lá. saber. Suco nasogeniano. E tem algum risco na hora de fazer esse procedimento? Tem sim. O preenchimento facial, ele tem todos os riscos como qualquer outro procedimento. Então, pode ter risco de hematomas, de equimoses, O risco que é de... equimose? Só para entender, desculpa, doutor. o roxo. O roxo que mesmo. pode ficar posteriormente, porque qualquer procedimento você pode ter. Ah, tá. Né? Existe o risco de granulomas, que são aquelas bolinhas que podem ficar por excesso de produto. Existe um risco chamado de ETIP, que na verdade é uma consequência. O que é isso? É um edema tardio transitório, ou seja, é um edema que pode dar no rosto do paciente mesmo meses após do colocar nada o produto. aparecer. Depois de 6, 8 meses, ela pode ter um ETIP. E o paciente tem que estar ciente de tudo isso. E o risco mais indesejado, né, é a de necrose. Se você injeta mesmo pequenas quantidades de ácido hialurônico no lúmen de um vaso, pode ter um risco de uma necrose. Doutor, eu acho que o mais importante de tudo também é saber com quem faz, né? Ter Boa. essa segurança. Exatamente. De não procurar um bom profissional, né? Você Acho fazer que com um isso é o mais profissional, com um importante. médico que esteja habituado com injetáveis, que tenha toda a segurança do procedimento e também saber resolver as complicações, porque elas podem acontecer. Né, Entendeu? pra ter Acho que isso é o segurança. mais importante. Cuidado, viu, gente? Às vezes quer economizar e a gente sempre fala que o barato sai caro, né? Com certeza. Tem alguma dúvida sobre procedimentos? Até a doutora Eduarda Vargas, ela realmente tem uma prestação de serviço aqui no programa de ajudar você a tirar suas dúvidas, até para evitar esses problemas mais sérios. No Instagram dela, que você pode entrar, ela pode responder para você várias perguntinhas também. Pode conversar com ela no direct, tá bom? DRA de doutora Eduarda Vargas. Doutora, obrigado por passar aqui, dar esse recado tão importante de maneira tão bacana também. Obrigada a Sigam vocês. que ela é maravilhosa. Adoro acompanhar as dicas dela. Muito bom. Obrigada, viu, Obrigada. doutora. Obrigada. Bom sábado, Bom viu? dia.